Eu já fiz vários vídeos falando sobre a velocidade da luz, e já recebi vários comentários negativos sobre isso, e nesse vídeo eu vou responder alguns deles. Primeiramente, gostam de usar como argumento que o Oda afirmou que o Kizaru é mais rápido, mas isso é uma mentira, nunca existiu nenhuma afirmação do Oda sobre isso. Sempre usado como argumento também um Vivricard que afirma que é necessário ter haki de observação para lidar com o Kizaru, mas isso é um erro de tradução. No japonês, o original, fala que apenas um usuário de haki pode impedir ele, e isso se refere a haki do armamento, pois mostra na scan o Marco chutando ele, e para isso é necessário haki do armamento simplesmente para tocar nele, ou seja, não existe nenhuma declaração de ele ser mais rápido, ou só poder ser esquivado com haki de observação. Ok, mas se o Kizaru tem a fruta da luz, por que ele seria ultrapassado por outros personagens de velocidade? Vamos lá. Primeiramente, o Kizaru não é limitado pela velocidade da luz, apenas na forma de luz. Basicamente, é a mesma coisa dos outros personagens com Logia. O Aokiji tem a Akuma no Mi do gelo, e o gelo não se move, mas isso não significa que o Aokiji é limitado. Ele pode, obviamente, ter uma velocidade muito maior. O Kizaru tem a velocidade da luz na forma de luz, mas na verdade ele só usa isso contra figurantes, mas contra top tiers ele nunca usa sua forma de luz, e quando usou foi parado facilmente pelo Rayleigh. Por que isso acontece? Simples, os top tiers são mais rápidos do que a luz, então ele precisa ficar na forma base, onde ele se iguala. Isso aconteceu durante o combate contra o Rayleigh, Barba Branca e Marco, e quando ele usou sua forma de luz contra os Supernovas justamente por eles serem mais lentos. Além disso, a luz não é exclusiva do Kizaru. O Foxy podia usar fótons, o Franky, Queen, Ishiji e pacifistas também podiam usar lasers. Como prova de que os fótons possuem a velocidade da luz, eles são intangíveis, andam em linha reta e refletem em espelhos. Isso basicamente comprova que eles se comportam como fótons reais. Então podemos considerar todas as características de fótons, incluindo a velocidade da luz. Agora falando sobre o Franky e Queen, existem duas provas. A primeira é que eles saem de uma fonte tecnológica, ou seja, são fontes reais de luz, então podemos escalar para tranquilamente, pois não existem evidências contrárias. Além disso, feixes em One Piece já foram provados como luz pelos próprios Mugiwaras, que afirmaram que um raio laser é um raio de luz, concluindo que os lasers de One Piece se comportam como os reais. Além disso, o Drake confirma que o pacifista utiliza o laser do Kizaru. Ainda tem o Kuma, que ele próprio afirmou possuir velocidade da luz no seu Canon Pad. Isso significa que personagens que são capazes de esquivar desses outros possuem no mínimo velocidade relativista, dependendo da distância, mas o Luffy, por exemplo, esquivou consistentemente de fótons do Foxy, inclusive sem enxergar, por conta da fumaça e a queima-roupa, e em outra situação conseguiu superar a velocidade dos fótons ultrapassando eles para chegar atrás do Foxy antes dos fótons tocarem nele. Além disso, temos outros personagens basicamente confirmados FTL, como Ishiji superando os próprios lasers. O Niji também é FTL, sendo que ele mesmo afirmou que possui a velocidade da luz nos ataques, e isso foi confirmado pelo Oda em um databook. Ainda temos o Kaido, pois o Luffy afirmou que os feixes de luz eram lentos no início do pós-time skip, enquanto contra o Kaido, ele afirmou que mesmo vendo o futuro, ele ainda era rápido demais. Um argumento bem comum é que só através do haki de observação é possível esquivar de ataques com velocidade da luz, então vou explicar sobre isso agora. Primeiramente, o haki de observação não permite uma pessoa esquivar de ataques com velocidade da luz. Ele basicamente aumenta a velocidade de percepção. Ele não vê o futuro, diferentemente do haki de observação avançado. A função do haki de observação é exclusivamente sentir presenças. Os personagens podem prever os movimentos apenas no início do movimento do oponente. Por exemplo, se o pacifista for disparar um laser no Luffy, ele só vai prever isso após o pacifista abrir a boca, ou seja, para esquivar de um laser, precisa ter no mínimo a velocidade relativista, que é entre 50% até 100% a velocidade da luz. Mas, isso depende da distância e do movimento do personagem. Por exemplo, se um personagem esquiva a uma distância razoável, como a do Luffy na imagem, ele seria relativista, mas não FTL, pois a velocidade de percepção ajuda. Agora, no caso desse efeito dessa imagem, o Luffy só moveu a cabeça. Então, seria considerado velocidade de reação, enquanto nessa imagem, onde ele dá uma cambalhota, como um grande movimento de corpo inteiro, isso é escalado à velocidade de combate. Outro argumento, geralmente usado por pessoas que não se aprofundam em power scaling, é que a velocidade da luz não pode ser alcançada por objetos,
pois simplesmente é fisicamente impossível. A questão é que a física dos animes funciona diferente. Vamos usar a física real nessa cena. Ele dispara lasers e ultrapassa eles. E eu já expliquei sobre os lasers, eles são iguais a lasers reais por várias evidências. Os Mugiwaras afirmaram que os lasers são feixes de luz, e como é por meio tecnológico, no caso da Germa, e não existe nada que contradiz a velocidade dos lasers, isso é literalmente um feito FTL concreto. É basicamente inegável que isso é um feito da velocidade da luz. Isso significa que ele superou basicamente o Kizaru pela lógica de que o Kizaru é limitado pela velocidade, coisa que eu já expliquei o porquê não funciona assim. Ou seja, se o Kizaru estivesse competindo com o Ishiji e tivesse apenas a velocidade da luz, ele perderia e se tornaria o personagem mais rápido do anime. O problema disso é que o Ishiji nem ao menos é o Germa focado em velocidade, e o Niji já foi afirmado tendo a velocidade da luz também, mas eles são apenas figurantes e bem mais fracos do que personagens como Sanji, Luffy, entre outros. Resumindo tudo o que eu disse, não existe nenhuma declaração do Oda de que o Kizaru é mais rápido, e existem diversos feitos acima da velocidade da luz. O Kizaru não é limitado pela luz, e a única declaração usada como argumento, que dizia que só dá pra acompanhar o Kizaru com Haki, é na verdade um erro de tradução. Agora, falando brevemente dos maiores feitos de velocidade de One Piece, para depois falar sobre o nível de destruição. O Luffy, durante a luta contra o Fox, esquivou de Photons, mesmo enquanto estava distraído, e o Fox estava coberto por uma cortina de fumaça, ou seja, além de esquivar sem enxergar, ainda foi a queima-roupa. Além disso, como ele moveu o corpo inteiro, dando uma cambalhota, isso é considerado velocidade de combate. Para o próximo feito, o Luffy esquivou de um Photon que foi refletido pelo espelho, e isso também foi a queima-roupa, pois o espelho estava logo atrás dele. No próximo, o Fox utiliza uma raquete de espelho para lançar diversos ataques contra o Luffy, e ele esquiva de dezenas de Photons simultaneamente. Após isso, ainda tem o feito dele superando a velocidade dos Photons e atingindo o Fox. Possivelmente esse é o maior feito, pois simplesmente esquivou e bateu no Fox antes mesmo do Photon chegar até ele. Tem vários feitos do Zoro esquivando do Kuma, mas vou deixar apenas esse, onde ele esquiva de 100 Cannon Pad, mesmo quando ele já estava extremamente ferido. Ainda tem o Ivankov e Luffy em Marineford, esquivando de um laser do pacifista, ou também o Luffy esquivando em Sabaody de um laser do mesmo pacifista. Tudo isso antes mesmo de existir o Haki. Agora falando de destruição. Muita gente não gosta de levar cálculos e pixel em consideração, e por isso acredita que o Luffy é apenas nível de ilha, mas, em Dressrosa, o Luffy derrotou o Shinjao e deu one shot no Sai, o mesmo Sai que quebrou a cabeça do Shinjao, e essa cabeça que dividiu ao meio o continente de gelo. Alguns questionam que o continente não foi mostrado e por isso não dá pra comprovar que ele dividiu o continente inteiro, mas existe a declaração dos personagens que confirma esse feito. O Luffy deu one shot e um personagem que deu one shot em um continental, e isso na forma base, sem nenhum Gear, e muito menos Haki avançado. Usando o multiplicador do Gear 4, que pode ser considerado um multiplicador de 4 vezes, ele poderia chegar em multicontinental especialmente após o ano. Isso não significa necessariamente que o Luffy poderia destruir vários continentes, mas sim que ele tenha potência multicontinental no seu ataque. O verso de One Piece poderia ser upado para planetário caso a Barba Branca fosse capaz de destruir o planeta, mas infelizmente não temos feitos concretos ainda, pois a declaração de destruir o mundo não significa ser planetário, pois não foi estabelecido um tempo para o Barba Branca destruir o mundo. Ele pode destruir em uma batalha que levaria vários dias, ou mesmo ele pode ser capaz de gerar um tsunami que engole o planeta inteiro, mas isso não é o suficiente para provar que ele tem potência para destruir o planeta em si, apenas causar uma grande destruição por todo o planeta. O problema não é ser uma declaração em si. Uma declaração planetária pode sim provar que um personagem é planetário, mas precisa de alguns requisitos, como o tempo que o personagem levaria para realizar esse feito. Possivelmente, podemos ter informações mais concretas futuramente, mas no momento os personagens de One Piece canonicamente chegam até multicontinental, enquanto a versão não canônica poderia chegar até planetário ou maior, já que no filme Red, o Luffy e Shanks derrotaram a Tochi Música, que era capaz de tornar a dimensão da Uta em realidade, basicamente unindo ela com a realidade, e isso no mínimo poderia englobar o planeta, mas como uma dimensão baseada na imaginação, existe até mesmo a possibilidade de chegar ao universo. Eu vejo a possibilidade de Luffy chegar canonicamente ter um feito planetário parecido com esse, mas até esse momento não existem bases para isso.
O Luffy é ainda multicontinental por conta de vários cálculos, como o do Bajirang-gun ou do Shiki, e isso é o que eu quis passar nesse vídeo. Então caso tenha gostado, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar.